Paz do Senhor, professores, professora da classe de adultos. Sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em síntese e hoje com um momento pedagógico. Comigo está o nosso querido professor Matheus. Paz do Senhor, Matheus. A paz do Senhor, irmão Manu. A paz do Senhor também para você, querido professor, querida professora que nos assiste. É um prazer estar aqui em mais essa oportunidade, compartilhando e falando da palavra do Senhor. Amém, né? E ele está aqui nos dando a honra de trazer algumas orientações, algumas dinâmicas para a lição de número 11 que estamos estudando nesse trimestre, que vai falar sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Nessa lição, ela vai ter como objetivos identificar a ação de Deus no fato de o rei lembrar da boa ação de Mardoqueu, descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu e, por fim, traçar o perfil da síndrome de imperador, né? Então, esses serão os objetivos. Então, toda lição, como vocês sabem, ela vai percorrer nos seus tópicos dentro desses objetivos. E como palavra-chave, nós teremos as palavras humilhação e honra que aqui, né, eu acho bem importante trabalhar essas duas palavras no sentido de definição, no sentido de comparações ou de relações entre elas, na verdade, né? O que que tem a ver a humilhação com a honra? Né? Como é que a gente vê isso na Bíblia? Como biblicamente nós aprendemos, o que que biblicamente nós aprendemos sobre humilhação, sobre o que é honra, né? Ao longo da palavra de Deus, nós vamos ver diversos exemplos. Um deles é sempre, né, até nos próprios mandamentos, né, a honrar a Deus, né, amar a Deus e também aí aos pais. Então, o que que é honrar e por que que essas duas palavras-chave, né? O que quais são a relação entre elas? Quais as relações entre elas e o que que a gente pode aprender já a partir daí? Então, essa reflexão surge principalmente quando você, professor, fizer a leitura do próprio título, né, da lição, porque essas duas palavras elas estão aí dentro do próprio título, né? Então você já pode lançar a pergunta na lição para o título da lição como pergunta, né? Então, é, que humilhação foi essa de Amã e como foi essa honra de Mardoqueu, né? E qual a relação nessa história, nessa narrativa? Então, essa seria aí uma forma de você estar iniciando a lição, o estudo dessa lição. E aí, dentro do próprio primeiro tópico, né, esse sentido de lançar a história como narrativa mesmo, de que o rei lembra da boa ação de Mardoqueu. E o que que seria uma boa ação? Né? Isso aqui é interessante você perguntar, mesmo conhecendo a história, mas é interessante você perguntar para um cristão, o que que é uma boa ação? Né? Porque o mundo também, né? As pessoas que estão no mundo também têm boas ações e a gente vê no dia a dia, né, situações diversas em que eles se apresentam com boas ações. Mas que boa ação foi essa, né? E aqui a gente vai ver que está traçado dentro do perfil das características, da identidade, né, da personalidade de Mardoqueu, que é de lealdade a Deus, primeiramente, e aí, consequentemente, lealdade a quem ele servia, que era o rei. Né? Então, é essa relação dentro dessa boa ação, que de igual modo o cristão precisa ter boas ações, né, no sentido de que a conduta dele precisa condizer com quem ele representa. E se ele é um representante de Deus na terra, ele precisa ter ações que reflitam a Deus. Então, é interessante você fazer aí essa relação para começar aí esse primeiro tópico, professor. Agora, professor Matheus, que dicas, né, e orientações você tem para os professores nessa lição? Amém, graças a Deus.
Irmã Manu, como a senhora bem falou, né, introduziu a nossa lição, ela traz, como a senhora bem disse, essas duas palavras-chave. E ao estudar essa lição e ao ler, sempre fui direcionado a uma proposta mais devocional, tanto levando em consideração isso que a senhora bem falou, dessa relação entre humilhação e honra, porque nós temos aqui uma história que todos nós conhecemos essa história de Mardoqueu, que foi honrado a partir de uma providência divina. Deus fez com que o rei não dormisse, e não dormindo, ele pediu ali o livro de Crônicas, e ao ler, ele relembra uma narrativa, uma história de que iam ter dois oficiais que queriam conspirar contra a vida do rei, e que Mardoqueu, ele, de forma justa, de forma a honrar a quem ele estava terrenalmente subordinado, que era o rei, ele vai impedir com que isso acontecesse. E o rei lembra que Mardoqueu nunca tinha sido recompensado por isso. Aí, ao estudar a lição, ao tentar buscar uma proposta, eu sugiro a você, professor, você, professora, que traga uma proposta mais devocional para o seu aluno, né? Tanto fazendo essa ligação com o que a irmã Manu falou. Por quê? Porque nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais e cremos no sobrenatural de Deus, no Deus que pode curar um enfermo na nossa frente, fazer um coxo andar, um Deus que pode operar maravilhas aos nossos olhos. Mas nós também cremos num Deus que ele opera nos detalhes, num Deus que ele trabalha ali no minucioso, um Deus que opera ali nas entrelinhas, também trabalhando dessa forma. Então, aqui essa história, ela pode trazer para mim, para você, para os nossos alunos, a ideia de que o nosso Deus, ele é um Deus que também ele atua nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, um Deus que trabalha dentro de uma porta fechada. Nós podemos olhar para o nosso currículo e imaginar porque fiz faculdade, tenho curso, fiz tantas coisas e não consigo um emprego. Mas talvez, e eu repito, talvez, Deus tenha um propósito nisso. Ah, minha família, meu filho, meu marido está passando por alguma enfermidade, ou até você mesmo, e nós não entendemos, mas Deus ele trabalha nesses pequenos detalhes, né? Deus fez com que o rei não dormisse para que o nome de Mardoqueu fosse lembrado. E por outro lado, nós também temos a história de Amã, que achou que quando o rei pergunta o que poderia fazer para honrar Mardoqueu, achou que era ele. Então, nós, trazendo essa proposta mais devocional, nós temos que entender que nós temos um Deus que exalta e que nós, enquanto servos, nós não temos esse direito de nos exaltar, de nos colocar para cima, não. Quem exalta é Jesus, porque ele é o dono de tudo, ele que tem o controle de todas as coisas. Então, associando a isso o que a nossa irmã Manu falou, você pode trazer essa relação entre humilhação e honra, entre essas duas personalidades que são relatadas no capítulo 6 do livro de Esté, e também essa ideia de que Deus ele é o Deus que controla todas as coisas. Então, essa é a minha proposta e espero que eu possa ajudá-la em nome de Jesus. Amém, né? É excelente essa parte de fazer mesmo traçar essa personalidade, né? E olhar para nós também, que aprendemos muito com essa história, né? Que Sem dúvida. pode até parecer que esqueceu, mas Deus, ele traz a memória, né? E quando a gente menos espera. Isso é uma lição valiosa para a vida do cristão. E para concluir, professor, o estudo dessa lição você pode, como a própria lição está sugerindo, né, trazer aí, e o irmão Mateus colocou, traçar, né, características da personalidade de Mardoqueu, da personalidade de Amã, mas não deixar de trabalhar, né, eu acho que é importante. Você pode estar dividindo a turma, dependendo do tamanho dela, em dois ou três grupos, certo? E pedir que cada grupo escreva um exemplo da Bíblia, né, de uma história bíblica, de alguém que Deus honrou, né? E aí essa pessoa e a situação, ele citar, né, a situação, citar quem foi a pessoa e o próprio acontecimento,
né? Ou as características dessa pessoa que foi honrada, qual era a característica que ela mais apresentava. E aqui alguns dos exemplos é José, Daniel, né? Débora, a própria Esté, né? Então a gente vê outras histórias que podem estar se apresentando, né? De que Deus honrou. E a maior característica em todas essas histórias que nós vamos ver é que todos foram primeiramente fiéis a Deus. Todos eles não só dependiam de Deus, né? Mas eles mostram amor, dependência realmente, ali, confiança, fé em Deus, né? Então, e aí fica, dentro disso, você vai fazer com que eles pensem, pesquisem, você pode até dar dicas, né? Um jovem, né? Alguém que tinha irmãos, então você pode estar dando dica aí, dependendo, né? Às vezes, assim, no calor do momento, é uma coisa rápida, a gente sabe a dinâmica, então, você pode estar aí dando dicas caso demore um pouco. Então, você pode apresentar algumas dicas e sugerir, esperar que eles falem, né? E aí, cada grupo vai ter aí 1 minuto só para falar quem foi a pessoa e em qual situação Deus a honrou. E no final, o que que elas aprendem, né? Qual a aplicação disso para as suas vidas? E aí uma pessoa do grupo pode trazer e você mesmo pode chegar à reflexão de que sobre a humilhação, então, quanto mais nos humilhamos também diante de Deus, né? Essa é a aplicação. Deus é aquele que vai nos honrar. E essa honra, muitas das vezes, também não é algo material, mas é uma honra também espiritual, né? Que é sentir justamente a sua presença, é sermos cheios do Espírito, que vai se representar de diversas formas em nossa vida. Então, essas eram as dicas, né, para a lição de hoje. Esperamos ter ajudado no seu planejamento, na sua aula, querido professor, e desejamos que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua vida, e que você continue se permitindo ser um instrumento nas mãos do Senhor, para levar a palavra de Deus, o ensino a outras pessoas. O professor Mateus, suas considerações finais. Amém, graças a Deus. Também quero, só complementando essa última proposta que a irmã Mona nos trouxe, você pode também, ao fim, professor, citar o nosso exemplo maior, que é Jesus. Que E Filipenses capítulo 2 ele fala que Jesus ele humilhou-se tomando forma de servo, mas ele foi, após tudo isso, após ter vivido todo o processo, ele recebeu o nome sobre todo o nome. Ele foi honrado por Deus enquanto seu filho, enquanto homem. Então, nós temos esse grande exemplo que é a nossa referência, que é Jesus. Temos exemplos de homens como nós, pessoas como nós na Bíblia, mas também temos o exemplo de Jesus, que poderia muito bem não ter vindo à Terra, porque nós não merecíamos, nós não somos dignos, mas ele tomou a forma de servo, ele se humilhou tomando a nossa forma para nos conceder a salvação. Então nós podemos apresentar esse exemplo também. Eu quero agradecer a minha participação, a minha oportunidade. Muito obrigado, meu Manu. Muito obrigado você, professor, professora que nos assistiu. Que Deus abençoe você, seus alunos, que você tenha uma aula abençoada em nome de Jesus. amém. E desde já agradecemos pela participação do irmão Mateus e também a direção do DENEC pela oportunidade e confiança. A você, professor, uma excelente aula. Aproveite as dicas, deixe seu comentário, curta, compartilhe esse vídeo com outros. A paz do Senhor.